Análises precisas, projeções ousadas, debates acalorados e as informações mais completas sobre o mundo do futebol. Prepare-se, está no ar Sentido da Bola. Olá, olá, muito boa noite para você. Estamos chegando com o Sentido da Bola nessa noite de segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, você que já está aí conectado com a gente, você que já está nos ouvindo aí por uma das rádios parceiras, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Leandro Souza e a partir de agora estamos juntos, uma horinha falando de futebol e tem coisa pra falar nesse programa, hein? Final do Mundial de Clubes, é emocionante, né? Também a volta do Brasileirão. E agora também temos um novo artilheiro no Brasileirão. Você sabe quem é? Não sabe? Então fica com a gente que a gente vai te contar tudo por aqui, tá bom? Quero já deixar aí para você as nossas redes sociais para você nos seguir. Siga o Sentido da Bola no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais, procure por Sentido da Bola e venha fazer parte aqui com a gente também, tá? Lembrando que nós estamos ao vivo nesse momento para mais de 20 rádios parceiras. Daqui a pouquinho a gente manda alô para as rádios que estão transmitindo aí a nossa programação e depois nós estaremos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Estaremos disponíveis no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e também no YouTube. Então você já sabe, né? A partir de agora, uma horinha trazendo para você o melhor do futebol, o que tá rolando no mundo da bola. E eu já quero cumprimentar a equipe do Sentido da Bola. Essa galera que tá aqui comigo para debater, para comentar. Boa noite, Alan Fernandes. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os amigos da bancada, os meus colegas que estão aqui, a todos que estão ouvindo pelas rádios parceiras. Leandro, eu disse muita coisa realmente temos hoje para tratar. Polêmica de arbitragem, mais uma vez com relação ao Brasileirão. Começou, temos a compra da Arena, muita coisa, o Juventude que está ganhando até o momento, então temos muita coisa hoje no Sentido da Bola. Boa noite, Jardiel Vieira. Muito boa noite, Leandro, boa noite aos companheiros aqui da bancada. Boa noite a você que está nos ouvindo aí ao vivo agora nas principais rádios que transmitem o nosso programa, você que está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, você que nos ouve pelo YouTube, muito boa noite. Só para lembrar que eu sei quem é o artilheiro do Brasileirão, viu, Grêmio? Sei muito bem, e o Grêmio também. Muito boa noite, Pedro Abel. Boa noite, Leandro, boa noite, equipe, boa noite a todas as emissoras, né? Ao conglomerado aí, né? A essa parceria conosco, muito boa noite. Estamos aqui, como sempre, todas as segundas-feiras, para trazer para você um novo sentido, o nosso Sentido da Bola, com muitas notícias. Estamos recheados de notícias para vocês. Muito boa noite. Muito bem, boa noite também para ela, Isa Hidalgo. Boa noite, Isa. Muito boa noite, Leandro, boa noite aos amigos da bancada, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Como os amigos já muito bem falaram, muitas coisas pra gente tratar aqui nesse programa. Temos assuntos variados, né? Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, várias notícias, enfim, muitos assuntos. O programa tá recheado pra você nessa noite de segunda-feira. Exatamente, você é nosso convidado então para permanecer por aqui. Se quiser interagir com a gente também, pode acessar o site do Sentido da Bola, sentidodabola.com.br, tem lá o chat, você pode deixar lá o seu comentário, enfim, a sua opinião, que na medida do possível a gente vai estar trazendo aqui, tá bom? Vamos começar falando de Mundial de Clubes, então, que terminou ontem, né? Surpreendentemente, né? Mas antes da gente falar da final, vamos falar das semifinais, né? Que aconteceram durante a semana passada, né? Nós tivemos o jogo do
Chelsea contra o Fluminense. O que vocês acharam desse jogo? Qual a opinião de vocês? Eu acho que o Fluminense foi muito bem, né? Até onde pôde. Foi muito bem, Leandro. Pode falá-lo. Não, pode vai, ficar à vontade. Pode ir. Não, pode seguir. Tá, o Fluminense nos representou aí, foi muito bem, né? Muito bem mesmo. Só que o Jardiel, nosso colega aqui, disse uma coisa no qual fez muito sentido, eu concordo com ele, que os times realmente nas finais aí tinham entrado, né? Pra jogar valer mesmo. Exatamente. E aí sobressaiu, né? Sobressaiu a qualidade, o investimento, tudo aquilo que a gente já conhece, mas o Fluminense não fez feio, nos representou, superou as expectativas, na verdade, na minha opinião. Só que pro que o Fluminense apresentou nos jogos anteriores, eu achei que ele foi muito, muito fácil dominado pelo time do Chelsea. E a mudança do Chelsea se dá também muito pelo cria de Xerém, né? Pelo João Pedro, que foi contratado, o cara tava de férias, saiu lá do time dele na Inglaterra de férias, curtindo férias, foi contratado, se não me engano, a Isa pode me corrigir, acho que foi 70 milhões de euros ou foi 60. Foi 70. E foi olha aí, 70 milhões de euros, muito dinheiro. Foi pro Mundial de Clubes e acabou com a semifinal, fez um gol na final. Então, um brasileiro, né, cria de Xerém, e a lei do ex parece que ela é muito presente. Né? Ela castiga muito forte, né? Os times, muito forte. Ele fez 3 jogos e 3 gols, né? Mais ou menos um gol por jogo. Exatamente. Ele já tinha jogado bem na estreia, né? Já tinha jogado bem, então só conseguiu se sobressair nos jogos. E foi 3 golaços, não foi 3 gols que você dizer, João Pedro chegou lá, um centroavante oportunista que fez 3 gols. Não, foi 3 golaços, 3 chutes de muita rara felicidade. O da final mesmo, uma cavadinha incrível no gigante, com 2 metros de altura, que é o Gianluigi Donnarumma. Então foi gols de jogador que bate muito bem na bola, né? E ouvindo a narração, dá a impressão que foi tão fácil, né? Que é tão fácil fazer, dá a impressão, né? Ouvindo o cara narrando o jogo. É um grande acréscimo para a seleção brasileira. O que vocês acham? Eu concordo. Eu tava pensando nisso. Eu acredito que, pelo que ele jogou, ele pode ter uma oportunidade, hein? E tomara que ele seja o mesmo na seleção, porque os que têm feito fama lá fora não têm correspondido na seleção, né? Então, né? Isso que também, tem né? Esse detalhe. Os caras jogam muito bem lá fora, se destacam, fazem excelentes campanhas, e quando vem jogar na seleção, a gente não sabe o que acontece, conjunto, né? Acho que é o caso do conjunto, né? Estão sempre juntos, né? A seleção treina há pouco tempo, né? Pode ser. Eu acho que o diferente essa questão de clube para a seleção é que os caras eles têm uma seleção mundial do lado dele. Vamos supor, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tem caras que jogam para ele, tem qualidade incrível. Né? Já na seleção brasileira, a gente tem jogadores muito bons, a geração é muito boa, mas não tem aqueles caras. O Vinícius Júnior, um exemplo dele, ele se prejudicou muito na seleção brasileira, tendo que marcar lateral, tendo que fazer corredor. Já falei aqui em outro programa. E é bem complicado pro esquema, né? Os caras jogam num esquema no clube e na seleção num esquema que acaba não beneficiando eles, né? Mas no último jogo do Vini Júnior, ele não jogou bem, na minha opinião, né? No último jogo dele. Aí que o time como um todo não foi bem, né? Não foi bem, exato. O time do Real Madrid foi extremamente, a gente vai falar daqui a pouco, mas foi extremamente humilhado. Não deu nem pra aquecer. Não deu nem pra fazer frente, nem pra brigar. É isso. Bom, acho que a gente já pode falar ali um pouquinho do jogo do Real Madrid com o PSG, né? Isso, sim. Que foi uma goleada, né, do PSG. Foi um amasso. Goleada. Um amasso, que a gente já falou. Um atropelo. Um Fabian Ruiz extremamente goleador. Ruiz. Pois é, cara, é um motorzinho. Nossa. Tanto na seleção espanhola quanto nesse time do PSG. O cara faz o meio de campo, ele ali com o Vitinha, meu Deus. E o João Neves. É uma dupla incrível. E o João Neves, que nem se fala. É um trio de volante, de meias, né? Muito incrível. Essa geração da seleção de Portugal veio muito bem, né? Assim como a da Espanha. Muito. E a França também tá com... Já foi campeã mundial em 2018, mas continua com
um crescimento de jogador incrível, né? Se a gente for ver, tem jogadores franceses, portugueses e espanhol espalhados no time todos aí. Sim. E jogando bem, jogando muito bem. Isso aí. Foi uma coisa um atropelo, realmente. Um atropelo. Pra gente exemplificar esse atropelo, tem um dado muito interessante sobre o terceiro gol, né? Uma aula de posse de bola, 36 passes, velho. 36 passes até chegar à finalização de Fabian Ruiz. Esse é um time que sabe muito bem o que fazer. É. E em muito pouco tempo, né, o Jargel? Em muito pouquíssimo tempo. É uma troca de passe muito rápida, né? É uma troca de passe muito rápida. Né? Isso mesmo. Alan, isso é algo que já não conseguiu se repetir na final, né? O PSG provou, né, Isa, do próprio veneno dele. Nossa. O que ele fazia com os outros foi o que aconteceu com ele na final, né? E me surpreendeu muito, porque assim, eu não sei vocês, tá? Mas a maioria daqui, se eu não me engano, no programa passado, a gente até nem tinha cogitado essa final, né? Porque na nossa final tinha dado Fluminense e Real Madrid. Tô até conferindo aqui os palpites. Mas na nossa final tinha dado... Eu não compactuei com essa final, viu? Mas foi pela maioria. Para sermos justos, foi pela maioria. A nossa final tinha sido Fluminense e Real Madrid. O Chelsea dominou o Fluminense, né? Como a gente já falou. O João Pedro foi tudo ao contrário. O principal destaque, exatamente. Muito. Não, e hoje a gente vê que não tinha nem como, né? Não tinha, imagina. Eu até falei no nosso grupo de WhatsApp, né? Dos bastidores, que talvez se o Fluminense tivesse jogado contra o PSG da final, teria vencido, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu penso o seguinte, o Jardiel é atleta, eu sempre defendi a seguinte tese: o bom é você melhorar dentro da competição. Exato. E foi o que o Chelsea fez. Ele melhorou dentro da competição. Apanhou do Flamengo, tudo bem. Apanhou do Flamengo. Mas ele aprendeu com a derrota que tinha que mudar, que tinha que melhorar, que tinha que mostrar futebol. E o Enzo Maresca deu um nó tático aí no Luiz Henrique, né? Nossa, Totalmente. foi demais. Eu falo da mídia e a mídia em geral, eu incluo a gente, né? Nessa questão de falar mal. Claro. E falar mal do Chelsea. Porque Chelsea é isso. O Chelsea é o pior europeu, é o pior Chelsea de todos os tempos e tal. Mas o time que é quarto colocado em uma Premier League não tem como ser desmerecido. Ganhou não a tem. Premier League. Não tem como. A terceira competição e tal, da Europa, mas não tem vai como jogar você Champions tirar League nessa Chelsea. temporada, né? Na próxima. Exatamente. É o único time que ganhou todas as competições que disputou, todas. Eu tô acompanhando o jogo. Super Mundial de Clube que foi criado e ele acabou ganhando, né? Isso, eu tô acompanhando o jogo de Juventude, quase o Mandaca fez outro gol aqui. Mas falando dessa final, na verdade ninguém, a maioria, pelo menos dos brasileiros e também daqui de fora do Brasil, né? Apostavam no PSG e estavam falando que PSG era um dos grandes times. Sim. Até fazendo comparações, mas na verdade o que a gente viu foi completamente diferente o resultado e o PSG não conseguiu jogar, né? O Luiz Henrique até meio que aceitou o resultado, né? Fez um gol aqui. O PSG entrou com favoritismo, né? Com muito favoritismo. Com salto alto, né? Exatamente, lá em cima, né? Então, vieram para ser campeões. Cara, pro time que entra sem pressão, desacreditado, é uma maravilha. É a melhor coisa que tem. O time joga sem peso. Né? Por outro lado, sem peso. Por outro lado, a responsabilidade, um exemplo, é toda de você, toda a sua, Isa. Você que tem que correr atrás, você tem que eu vou fazer o meu. Ou seja, foi o que o Chelsea fez. Exatamente, foi o que o Chelsea fez. Jogou e o sem pressão, Palmer, nossa, eu gosto muito do Palmer. Na Premier League ele já tinha feito alguns jogos decisivos, né? E ele é um cara super jovem. Eu até tava comentando durante o jogo sobre as entrevistas dele. Ele é um cara super tímido, ele não dá respostas muito boas, assim, nas perguntas das entrevistas, pela timidez dele, mas ele é um cara super jovem, tem 20, 21 anos mais ou menos. E o que ele faz com a bola é impressionante. 2 gols e uma assistência nessa final. 2 gols e uma assistência, acabou com o jogo.
Uma coisa engraçada que aconteceu foi a expulsão de João Neves, né? Nossa. O Cucurella é muito chato, velho. O Cucurella é muito chato. Tem aquele lance de jogador chato. Ele perturbou o jogo todo e deu uma peitada em... Foi João Neves, né? Foi João Neves. Uma peitada de João Neves. Perturbou tanto o juiz dele que ele não aguentou. Foi lá e deu um puxão de cabelo. Que doideira. Isso já aconteceu na Premier League na última temporada, se eu não me engano, num jogo do Chelsea contra o Tottenham. Só pra falar pra vocês que o Juventude fez outro gol, tá? Tá 2-0 já pro Juventude. 2 gols de Gilberto aos 3 minutos do segundo tempo, então. Esse Gilberto é aquele Gilberto bem de idade já? Aquele... Esse mesmo. É esse mesmo? Esse mesmo. Esse mesmo fez. O cara é bom. Artilheiro, né? Artilheiro. 4 gols. É isso aí. E vocês viram a polêmica do tapa do Luiz Henrique em João Pedro? Eu ouvi. Coisa, né? Eu ouvi e o João Pedro disse simplesmente o seguinte: o PSG não sabe perder. Não sabe. Não sabe. Treinador muito vencedor, multicampeão nessa temporada, perder a cabeça desse jeito. É que o Luiz Henrique, ele é meio estourado por si só, na real, né? E, assim, quando o cara já é meio estourado, acontece uma derrota dessas que boa parte da imprensa mundial, né, esportiva não esperava, né? Tem tudo isso envolvido, então, enfim... Não, mas e tem... não tô defendendo, foi e tem o fato de que, imagina, se toda a imprensa do mundo colocava toda a expectativa em cima deles, imagina como que esses caras estavam se sentindo, né? Então, a pressão, e aí acontecer essa derrota, esse controle total que o Chelsea teve no jogo, que não deixou os caras jogar e aplicou essa goleada, imagina como que ficou a cabeça desses caras. Verdade. O destaque dessa final foi o Sanches, né? O goleiro do Chelsea, que pegou absolutamente tudo e me surpreendeu muito. Sim. E a TV que eu tava assistindo o jogo, criticando, né? Os dois comentaristas criticando o Sanches, que ele era um goleiro inseguro, que não passava segurança, que falhava, que era só chutar, que qualquer hora ele podia entregar. No geral, ele passava essa insegurança, né? Se eu não me engano, ele chegou no meio da temporada e ele passava essa insegurança, mas ontem o que ele fez agora cresceu na hora certa, né? Cresceu na hora certa. Exatamente. Goleiro e juiz, você só critica ou elogia após o apito final, que dentro do jogo qualquer hora pode acontecer algo. E o goleiro é o único que não pode falhar. Pois é. Antes da gente passar pro próximo assunto, deixa eu perguntar para vocês, assim, rapidamente, as palavras de cada um, o que ficou desse Mundial, o que vocês mais gostaram, o que de repente poderia ser aplicado aqui no Brasil. Eu acho que eu até já sei a resposta, mas eu gostaria de ouvir de cada um. O consenso, eu acho que é o VAR, né? O VAR deles. Unânime. VAR, né? O impedimento semiautomático, aquele lance lá de a bola entrou ou não entrou também, né? Mas tem a tecnologia, o VAR que não demora, né? Enfim, é muito rápido. Então, eu acho que tinha que ser implementado isso aqui, com certeza, né? A gente tem uma diferença gigante aí de valores, que é isso aí vai ser difícil de alcançar, né? Por causa da diferença da moeda também, né? E, enfim, a diferença da intensidade, né? Dos times de lá pros de cá, eu acho que tem uma diferença, sim. Isso é inegável. A sensação que me deixa desse Mundial, eu faço as palavras do Alan, as minhas palavras, mas a sensação que me deixa é que nós aqui, o nosso futebol brasileiro, por mais que a gente traga craques depois dos 30 pra cá, ou o Palmeiras, como trouxe Vitor Roque, mas veio porque estava em baixa, eu acho que o nosso futebol, apesar de eu gostar muito do futebol brasileiro, amar porque a gente pratica aqui e tal, joga aqui, mas ele é muito distante e ficou provado do futebol europeu. Quando os caras resolvem jogar, os caras, é muito difícil. Um jogador europeu, praticamente ali, paga um jogador do Flamengo, a folha de salário do Flamengo, 2-3 meses, do Palmeiras, que são os clubes mais ricos do Brasil, então a gente ainda tá muito atrás, financeiramente e futebolisticamente falando. A gente sempre tem essa ideia, né, de que o futebol europeu ele é mais de alto nível do que o do Brasil, e isso se prova muito nessas competições
mundiais, né? Mas de uma maneira geral eu gostei muito dessa Copa do Mundo. Já estou esperando a próxima, que pode ser no Brasil, inclusive, né? A FIFA divulgou isso. Aliás, saíram notícias, né, em relação a isso nas últimas semanas. Sim. E ia ser muito legal se fosse aqui no Brasil. Mas... Muito, muito bacana. Enfim, né, E gente? mais legal seria se fosse de 2 em 2 anos, como a FIFA quer, né? Seria. Mas eu acho que Mas aí se aí fosse os de 2 em 2 clubes não anos, aceitar. os europeus iam reclamar tem, mais do que tem já... jogador já estão reclamando, Então, exatamente, Pois por é. causa das férias e tal, né? Que o Chelsea, por exemplo, é um clube que a Premier League começa em agosto, né? Ou seja, mês que vem vai ter pouquíssimo tempo de férias. Mas em relação aos times brasileiros e europeus, ficou claro que a gente ainda tem muito chão para caminhar para chegar um pouquinho, nem que seja 5% do nível que eles têm lá. Eu acho que são duas coisas que nos faz bem diferente deles. A própria cultura, né? A própria cultura e a questão financeira. Sim. Os jogadores que vêm pra cá, os grandes jogadores que vêm pra cá, eles já vêm mais ou menos em fim de carreira, né? Os grandes jogadores. Neymar tá aí. Sobre né? a cultura, eu acho que eu discordo, porque às vezes se diz, porque só jogador brasileiro reclama. Nessa Copa do Mundo de Clubes a gente viu que tem muito jogador europeu chatíssimo. O técnico do Chelsea. Muito chato, velho. Terrível. É mal do ser humano, esse negócio de reclamar e tal. Eu fiz uma coisa e tô vendo que fiz, mesmo assim eu vou dizer que não fiz. Isso é coisa de jogador. Não pode ser europeu, africano, do jeito que for, mas é malandragem de jogador, não tem como. E isso foi mostrado, né? Vocês mostraram aí no Mundial de Clubes que todo mundo reclama. Essa questão do VAR, por exemplo, eu tô vendo o gol do Sport aqui que tá demorando um tempão pra ser validado por causa da linha do impedimento. Isso aí rapidinho lá. 30 segundos. Nossa, menos. nem isso. Enfim, O VAR é uma loucura. interfere muito no Brasil. O assunto que o Leandro mais gosta, que ele tava com muita saudade, eu tenho certeza. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro está de volta. A felicidade do homem. Alô. Já tivemos. Alô, Cássio. Daqui a pouco aí tem polêmica, viu? Já tivemos jogos importantes aí no fim de semana, né? A 13ª rodada do Brasileirão, que começou no sábado, 4:30 da tarde, com Internacional e Vitória, onde o Internacional saiu vencedor, venceu a partida por 1-0. Aquela vitória que não convence muito, né? Time muito devagar, acho que, segundo o treinador, fora de ritmo, né? Aí a gente não entende, porque fala, né? Muitos jogos, não sei o quê, aí fica um mês parado, aí é fora de ritmo. Não dá pra entender isso. Não dá pra entender. Aí os caras descansa um tempão, tá fora de ritmo também. Tá fora de ritmo. Desculpa. Fizeram um amistoso, Não. fizeram um treino técnico. Fizeram jogo treino hoje de manhã. É pra amenizar Sim, o jogo desculpa feio que de fizeram. técnico. Não, o jogo foi feio, cara. Gente, o jogo foi muito feio, deixaram assim muito a desejar. Eu acho que toda a torcida colorada tava com aquela expectativa de reencontrar aquele time do ano passado, né? Que a gente nem sabe se vai existir mais. Mas a torcida tava naquela expectativa e, na verdade, assim, poderia ter empatado ou até mesmo perdido, porque também, se não fosse uma defesa do goleiro Rocher, também teria empatado esse jogo, teria terminado em 1-1. Empatado com Vitória, que é cotadíssimo a ser rebaixado esse ano. Pois é. Cotadíssimo, então, bem complicada aí a situação do Inter. Vamos ter que acompanhar os próximos jogos para ver como que isso vai se desenrolar, né? Pelo menos saiu da zona de rebaixamento, que era o principal objetivo, né? Depois teve o jogo do... Foi no mesmo horário, né? Mesmo horário. Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. Uhum. Eu acho, tô achando que era melhor não ter parado de jogar, viu? Porque o Flamengo tá voando, né? Não, o Flamengo dominou, né? Os caras dizendo ali nas redes dizendo nas redes sociais que o Flamengo tá cansado. O Flamengo foi eliminado faz tempo, foi esse tempo todo cansado. Cansado tô eu. Pois é. Não, tu tá de férias. E se for pra contratar um treinador que bota acho que foi 3 zagueiros, 3 volantes, até eu sei ser treinador desse jeito. É fácil, pra retrancar né? o time, igual contratar o Crespo, gastar um dinheirão pro cara fazer o que fez, jogar com medo.
com covardia, não entendo. Eu não entendo. Vitória super merecida, né? E o Flamengo, ele é líder do Brasileirão nesse momento, né? Isso, com um jogo a menos, né? Com um jogo a menos. Exatamente. O Bragantino é o segundo, né? O Cruzeiro é o segundo. O Cruzeiro. Cruzeiro. O Cruzeiro, acho que... Daqui a pouco a gente vai passar a tabela. Vamos. Isso. E teve outra lei do ex nesse jogo, né? A gente já comentou sobre a lei do ex, o Luiz Araújo fez um golaço contra o Que time gol dele, que o bonito. revelou. Nossa senhora. Um golaço. Tem um jogador no Flamengo que tá entrando sempre que ele entra, ele faz fogueira também, né? O tal do... É o Wallace? Juan? O Wallace Ian. O Wallace É o Wallace Ian, né? Menino. Fez gol no Mundial também, né? Ele reserva, tem 7 gols em 17 jogos. Mesmo sem Imagina. Será que ele vai ficar no lugar do Pedro? E daqui a pouco Posições são teremos diferentes. polêmicas. Daqui a pouco tem. Sobre Mas o o Flamengo Pedro. quer contratar Anderson Talisca para substituir Pedro. Vamos ver. E os dados aqui do jogo: finalizações 17-6, chutes no gol 6-0 pro Flamengo e 59-41 de posse de bola. O Rafael foi O destaque, Rafael né? Pegou, foi o nome do jogo. Pô, Foi o pegou nome do jogo. tudo lá. Senão teria Senão teria sido uma goleada. Imaginem, né? A disparidade. 6-0 em chutes. Que coisa. É Nossa, muita não foi superioridade. É. É verdade. Agora, E o jogo, não né, do entendi. Botafogo. É melhor que tivessem ficado jogando pra pegar ritmo. Eu acho. Concordo. Parou, parece que os times que ficaram treinando Piorou. voltaram pior. Nossa. Bem difícil. É A isso gente aí. que o diga, né, Alan? Acho que eles ficaram foi acompanhando o Mundial. Eu acho. Exatamente. Ficaram assistindo Ao os invés de jogos. treinar, Ninguém quis ficaram saber se de treinar, não. desfrutando o Mundial. Era Pensa, melhor, vamos ver né? o que eles fazem pra gente fazer aqui. Mas não tem jeito, né? Nossa, não tem nem Ah, como. não tem. Antes da gente ir pro intervalinho, tem esse jogo aí do O Vasco, Botafogo, né? Vasco e Botafogo. Vasco e Clássico Botafogo. carioca. Tem um dado muito interessante que o Vasco, os 4 jogos que ele vendeu o mando de campo, ele perdeu. Que coisa, né? Eu achei Doideira. engraçado Pois esse dado. Vender o mando de campo é sinônimo de derrota pro Vasco. Pois Na verdade o Vasco não tá muito bem, né, no campeonato, né? Tá lá embaixo também na tabela. E um dos gols do Botafogo foi marcado pelo Nathan Fernandes, ex-atacante do Grêmio. Pois é, que coisa, né? Aí, ó. E o Mas outro é- foi do Arthur Cabral, só pra... E a gente Cabral. vê. A gente vê É que só eles vender os caras, eles ficam bons. ficam Exato. bons. É bem isso. Com certeza. O Vasco teve mais posse de bola, né? Do que o Botafogo, mas mesmo assim, a posse de bola não adianta nada, né? E o John fez algumas defesas ainda. Algumas importantes, inclusive. Esse goleiro é muito bom, né? Eu gosto Ele particularmente dele. Ele é um bom goleiro. É isso aí. E vamos falar mais de um? Dá tempo, patrão? Dá tempo? Tem tempo? Então vamos. E O do Bahia, né? Bahia, né? Bahia. Jogo do Bahia. Que jogão, gente. Não sei se vocês puderam acompanhar. Que treinador é o Rogério Ceni? Nossa, Meu Deus. Muito. caramba. Que Um baita treinador. 2-1, né? O Atlético empatou no final, né? E nos acréscimos o Bahia fez o segundo gol, né? O Hulk fez O gol. Bahia vem olímpico. jogando muita bola. Pois é, o time do Bahia vem jogando muita bola nos últimos jogos, né? Já são alguns jogos sem perder. O time como a gente já comentou, o Rogério Ceni é cotado para substituir o Guardiola no City daqui a alguns anos. Então, ele vem mostrando um trabalho muito sólido no Bahia, muito sólido mesmo. Sim. O trabalho tá no dele é G4. muito bom. Já tá no G4. Já é o 4º colocado já. Ele tá 3 pontos atrás do Flamengo, tá com 24 pontos já o Bahia. Eu gosto muito do futebol do Bahia. Eu também. Muito bem, vamos fazer o intervalinho então. Daqui a pouquinho a gente volta para falar, para continuar falando para você aqui, passando os resultados dos jogos e também, né, para projetar os jogos da próxima rodada. Então, não sai daí, o intervalinho é bem rápido e a gente já volta aqui no Sentido da Bola. Cada lance uma emoção. Sentido da Bola.
Quer alcançar mais clientes e fortalecer sua marca? Anuncie no Sentido da Bola, o programa de futebol que une paixão, análise e grandes audiências. Aqui, sua marca ganha visibilidade diante de um público fiel e engajado. Não fique de fora do jogo. Entre em contato e faça sua marca brilhar. 989-8465-4421 ou 449-9184-5686. Sentido da Bola. Aqui jogamos juntos. A rodada passou, a próxima está chegando. E aqui no Sentido da Bola, você fica por dentro de tudo. Análises afiadas, projeções certeiras e aquela polêmica que mexe com os bastidores do futebol. Não fique de fora. Sentido da Bola, toda segunda às 21 horas. Sentido da Bola. Pronto, eu falei que era rapidinho, já estamos de volta com o Sentido da Bola nessa noite de segunda-feira. Deixa eu aproveitar para saudar as rádios que estão transmitindo o nosso programa nesta noite. Isso mesmo, a Rádio Nova Mix FM está conosco, também a Liberdade Web Rádio, a Web Rádio União, a Super Rádio Tri também está com a gente. A Rádio Cidade Web, a Continental, também a Rádio Visão Virtual, a Rádio Cezec, a Nova Visão também está com a gente, a Rádio Alvorada Nordestina, grande abraço, a Rádio Buscando a Deus também transmitindo o nosso programa, olha que coisa boa, a Web Rádio Mineira, a Rádio Recanto do Sol, a Rádio Estilo também está com a gente, a Rádio Vox Vision também transmitindo o nosso programa agora, né, simultaneamente, né, neste horário. A Rádio Nova Estação FM, grande abraço aos ouvintes da Nova Estação. A Rádio Botucatu News, a Rádio Nova Ilha da Magia também com a gente. A Rádio Gospel Web Hits também com a gente. A Rádio LD News também transmitindo o nosso programa, também transmitindo o Sentido da Bola nessa noite de segunda-feira. E vamos voltar, né? Vamos falar dos jogos, agora dos jogos de domingo, né? Com polêmicas. Com polêmicas? Vamos lá então. Com polêmicas. Esse jogo do Corinthians que foi marcado um pênalti, daqueles pênaltis que a gente costuma dizer que eu assisti o jogo todo, daqueles pênaltis escandalosos. E o pior de tudo é que, da matéria que a gente tem, é que o árbitro de vídeo, saiu o áudio do VAR, né? Ele convenceu o árbitro de campo a marcar o pênalti. Meio que obrigou o árbitro a marcar o pênalti. Como é que pode, gente? Um campeonato de clubes com o VAR muito elogiado, rápidos lances, o VAR não interferindo em decisões de campo, e no Brasil, na primeira rodada pós-mundial, a gente tem isso. É muito grave, é muito grave. O Rafael Trace é um árbitro, né, que apitava no campo, mas aí ele passou a ser só árbitro de vídeo, e ele já protagonizou diversas polêmicas. Eu me lembro muito nítido de um jogo, se eu não me engano, na pandemia, que foi do Grêmio contra o São Paulo, no Morumbi, que ele estava na arbitragem de vídeo e teve uma falta, enfim, que acabou lesionando um jogador do Grêmio, e ele não expulsou o jogador do São Paulo em questão, né, que fez a falta. Teve um pênalti também que não foi dado, um gol mal anulado, enfim, foram vários lances que foram absurdos e segue assim, né? A CBF não toma nenhuma providência, o árbitro de vídeo vai lá, faz o que quer da vida, acha que por estar ali, né, como segunda autoridade, pode convencer o árbitro, né, como foi o caso aqui de marcar um pênalti que não existiu, né, definitivamente. Então é isso, a gente segue com essa polêmica, né, com esses problemas cada vez mais frequentes no nosso país, devido à falta de estrutura, de preparo, sei lá, mais do que da CBF para mudar essa situação.
O Leandro falou que Segundo tava... o próprio Kaká. O Leandro tinha falado no programa anterior que o Brasileirão tava voltando, que tava com saudade. E eu disse, né, que a gente ia dar pau na arbitragem. E foi o que aconteceu, né? E tá aí, né? De novo, voltou e tá aí. Mas vamos que vamos, né? É Brasil. É Brasil. E parece que o problema não tem solução, né? Parece que não tem solução. O Corinthians enviou um ofício pra CBF falando que a decisão foi... Rapaz, como é que pode? E o próprio Kaká já falou que esse árbitro já tem má fé. O próprio Kaká disse que o árbitro já age de má fé. É muito estranho, muito estranho. E daí a gente fica se perguntando, né? Por que um cara desse ainda tá apitando, né? Então, essa é a falta de preparo de, sei lá, do que... Não sei nem o que falar da E CBF. tem o pior ainda, se um jogador falar mal dele, é punido. E aí o juiz não é punido, segue aí fazendo o que quer. Então. Exatamente. Então... O árbitro de campo, no áudio do VAR da CBF, mostra claramente que o árbitro de campo, ele diz que não é pênalti, ele acha que não é pênalti, mas é persuadido a marcar. Que absurdo. Ou seja, muito estranho. Estranho. Isso pode comprometer uma temporada. Exato. Então. A gente não quer ser tão radical, mas dá uma sensação de perseguição, né? Não tem como não ser radical, né, Pedro? Já que uma entidade máxima do futebol no país não toma nenhuma atitude, a gente tem que tentar, né, tá falando aqui, quem sabe um dia as coisas mudem. Exato. Mas a perspectiva é de nenhuma mudança nos próximos meses, anos, sei lá. Os árbitros falaram, os comentaristas de arbitragem disseram que o árbitro errou, vai lá pra geladeira, como eles falam, né, pra se reciclar. Os árbitros falaram que não acontece nada. Só fica afastado, não faz curso, não vê vídeo, só fica lá um pouquinho. Fica um jogo afastado e já apita outro. Isso. Depois volta pra outras polêmicas. Complicado. Complicado. Como o nosso tempo passa, vamos falar do massacre que foi o jogo do Grêmio? Difícil, viu? Aí eu prefiro que os dois colegas Alan, comentem, quer fazer as honras? por favor. Não, pode ser. Não, por mim não tem problema. Futebol é isso, nem sempre a gente ganha. Faça as honras. Profissionalismo. Faça as honras. E o Cruzeiro, o Cruzeiro é um baita time, tem um baita de um treinador. Com certeza. Não é à toa que está lá em cima na tabela, é o vice-líder. Sem dúvida. E amassou o Grêmio, né? O Grêmio não conseguiu jogar, o Mano botou um time bem ofensivo. Eu acho que o Mano deveria de ter reforçado um pouquinho mais o meio campo, mas foi uma escolha dele. O Matias Arezzo, que jogou, não jogou nada, o que inclusive foi embora, graças a Deus. O Amém. Cristaldo foi outro que no meio do campo não ajudou em nada. Então o Grêmio foi goleado aí, né? Com, enfim, muita facilidade. Uma ajuda grande. Tem uma ajuda grande para acontecer esse resultado. 3 gols do Caio Jorge. Eu não sei não, mas eu acho que o Mano é o próximo a cair. Quem? O Mano. O Mano. O Mano, eu acho que vai, hein? Se não melhorar aí... Ai, gente, o que mais me preocupa é, assim, tudo na verdade preocupa, mas a questão é, no segundo gol, né, que foi talvez o lance mais bizarro do jogo, o Kahneman e o Thiago Volpi se atrapalharam de uma maneira, assim... O Volpi, na minha concepção, parece que... Eu até falei isso, né, no episódio do meu podcast que eu soltei hoje. Eu até falei isso, o Volpi parece que tem medo da bola, sabe? Porque ele não consegue sair assim... É só no terceiro gol, por exemplo. Era um chute defensável ali, né? Era só erguer os braços, ou enfim, né? Ele tem envergadura. E ele não sai, não se mexe... Enfim, me preocupa muito. O Grêmio tem uma defasagem física, apesar de ter um grande preparador lá, o Rogerinho, mas ele ainda não conseguiu recuperar isso, né? Não. Não conseguiu recuperar. O Rogerinho, a gente sabe que é um grande preparador, né? Físico. Mas o Grêmio tem uma defasagem, tanto é que o Cuéllar veio pro mais Grêmio. Uma lesão a gente tá ouvindo agora. A gente tá ouvindo um retorno aí na caixinha, mas o Cuéllar veio pra cá e não conseguiu jogar ainda. Pois é. Né? Um absurdo um negócio desse. Enfim, a gente não sabe o que acontece lá. O Mano disse que o Grêmio ia melhorar. Contra o Cruzeiro,
tudo bem, não deu pra ver, né? Porque o Cruzeiro não deixou. Não Vamos tem ver como, cara. nos próximos jogos, né? Vamos ver se realmente o Mano tem razão ou se é só blá blá blá. Ai, gente, mas sinceramente, eu não esperava 4-1, tá? Não, eu sabia que o jogo ia ser difícil, óbvio, porque Isso. jogar contra o Cruzeiro, né, em Minas é sempre difícil, mas 4-1 doeu, tá? Doeu. Eu achei Aí um resultado muito elástico. Mas como Aí eu falei, o- o Grêmio ele contribuiu muito pra isso. É, sim. As escolhas do Mano, né? Porque, por exemplo, o André Henrique que entrou depois no lugar do Matias Arezzo que fez o gol. Com assistência Então- do Edenilson. Então, os dois que entraram no segundo tempo que, né, construíram o Mas gol do Grêmio. o time todo, no geral, foi mal, né, Alan? Não tem como... O Alisson, eu reparei muito no Alisson, ele mal tocou na bola no jogo. Ele tentou alguma coisa nos Ele primeiros tentou, minutos, né? mas não só ele tocou na sozinho não bola. consegue, né? É, sozinho não tem como, né? O Cristaldo caminhou em campo. O Cristaldo, que era pra ser o principal criador do time, caminhou em campo. E isso é porque estavam todos de férias. Então, Todos. um mês sem Eu jogos. acho que as férias não fez Sem bem, jogos. viu? Não fez. Também acho que não, viu, Leandro? Não fez. Concordo com você. Concordo. Vamos aguardar aí Fez os o efeito próximos muito jogos, mas eu contrário. acho Fez que o efeito essas férias contrário. não fez bem. É, sem dúvida. É. Acho que se Crise, acomodaram nas férias. É. Vamos falar de crise? Vamos lá. Opa. Crise e demissão pra variar, né? Crise e demissão, né? Ceará e Fortaleza, né? O Ceará venceu e teve demissão de mais um técnico. Um dos mais longevos do Brasileirão Série A. 4 temporadas. É. Ou Voivoda. seja, uma contradição gigante da diretoria do Lion, né? Que havia Sim. dito que ia mudar o elenco, que ia ficar com o o treinador estava Vojvoda. mantido, o Vojvoda, porque o problema não era o treinador, eram os jogadores, que já tinha dado o elenco, e vai lá na primeira derrota pós-mundial, manda o treinador embora. Eu achei um muito negócio injusto. que não entendo. Muito injusto. Também achei. Não, Os e o cara tem uma história de vitórias, de conquistas, Poxa, né? ele levou o Fortaleza a uma final de Sul-Americana. Exato. gente. Exatamente. Não, é incrível. É incrível o que acontece por aqui. Não ganhou, Coisas tá do na Brasil. rua. A Isa, vou contar um bastidor aqui. Posso, Isa? Conte. A Isa tava dizendo... Só faltou ela perguntar o quê? Não, eu confio em você, Alan. Vai lá. Aí. Nos bastidores aqui a gente tava conversando sobre o Vojvoda, né? E a Isa disse que cairia bem no Grêmio. Me o Vojvoda. serviria. Sim. E... Claro, eu acho Não que ele duvidem. deu boa amostra. Eu acho que ele deu boa amostra lá no É. Fortaleza. Fortaleza, é. Isso. Até o ano passado tava muito bem, né? Ah, melhor que o Tá Mano bom. Menezes Não. ele é, na minha opinião. Não duvidem, mano, outro tropeço com o Vojvoda no mercado, não duvidem não. Ele Ah, eu mandar a mão quero. embora e ó, pois é, isso aí é bem provável de acontecer, mas Eu possível. aceito, Ou estou também- de portas ou- abertas pra ele. Se ou- quiser vir, pode vir. exatamente. Outra coisa que pode acontecer também é o Corinthians mandar o Dorival embora e ir Então. atrás do Vojvoda, porque o Corinthians já quis tirar o Vojvoda do Fortaleza. Sim. É, e o Corinthians Toda hora. não tá bem também, né? Não tá bem. O Exatamente. Corinthians não tá bem nem piorou dentro de com campo e nem fora. o Dorival. É, tem isso. Tem esse Pelo problema. menos o time do Ramon tomava 3 gols, mas fazia 4, né? Então tava pra sair com a vitória. Tem isso. Pelo menos tinha Como os a gente tem bastante coisa, vamos passar a pontuação aqui Vamos lá. dos times? Manda. Quem passa, posso passar? Os 6 Pode? primeiros. Por os favor, 6 primeiros. faça aí. Então vamos lá. O Flamengo tá com 27 pontos, é o primeiro colocado. O Cruzeiro com 27 pontos é o segundo colocado. O Red jogo Bull a mais. Bragantino. Isso, exatamente. O Bragantino com 26 pontos é o terceiro. O Bahia é o Surpreendente. quarto colocado com 24 pontos, tá bem próximo aí. O Palmeiras, hein, olha só. É o quinto com Como jogou a 22 pontos. 22 pontos. Olha só. Um jogo a menos também. Botafogo com 21 pontos. O Fluminense com 20 pontos, é o Também com jogo a sétimo. menos. Isso. O Atlético Mineiro é o oitavo com 20 pontos.
O nono é o Ceará com 18 pontos. Décimo é o Mirassol. Olha só o Mirassol com 17 pontos. Corinthians é o 11º, 16 pontos. O Grêmio é o 12º com 16 pontos. 13º, o Inter com 14 pontos. O Vasco da Gama é 14º com 13 pontos. 15º, São Paulo com 12 pontos, desculpa. Isso aí mesmo. 16º, o Santos com 11 pontos, está ganhando de 2-0 nesse momento do Sport, que não ganha de ninguém. 17 é o Santos, esse é o Santos, desculpa, confundi com... Esse é o Santos, no caso o Juventude, isso. O Juventude ganhando nesse momento. Isso, exatamente. Então só passar aqui certinho. Isso. O Santos é o 16º. O Juventude, que está ganhando, agora sim corrigindo a informação, é o 17º, com 11 pontos também. Tá indo a 14 pontos, né, com essa vitória. Eu acho que tá saindo da zona empurrando o São Paulo. Tá indo a 11 já. Ele tava com 8. Ah, já tá indo a 11 no caso? Tá indo a 11 passando aqui. Vitória no momento. Isso aí. Passa o Vitória. Ah, perfeito. Nos critérios. 18º é o Vitória, com 11 pontos. O Fortaleza, 19º, com 10 pontos. 10 pontos. E o 20º, o último, o Sport com 3 pontos, que nunca ganhou. 3 pontos. Nossa Senhora. Em 13 rodadas. Vai cair o Vitória, o Sport. Não sei se... Será que o Fortaleza não cai depois da saída do Vojvoda? Mas vai depender muito. Depende de quem vier, vai né? Depender muito de quem vier, é isso. E só uma correção aqui, o Palmeiras ele tá com 2 jogos a menos, no caso. 2? Ah, tá. Isso, foi aquele jogo pré-mundial, que nem ele, né? Flamengo, nem Fluminense tem Botafogo jogar, e o dessa rodada que passou. Isso aí. Perfeito. Tá. Artilharia, quem passa pra nós aí? Posso passar aqui. O Caio Jorge, depois dos 3 gols, foi a 11 gols, é o primeiro. Arrascaeta, 9 gols, bem pertinho. Verratti, 8 gols, é o terceiro. O quarto, Pedro Raul, com 6 gols. Reinaldo também está empatado na 4ª posição da artilharia com 6 gols. E o quinto é o Yuri Alberto, 5 gols, que faz um tempinho que não joga. Esses são os top 5 artilheiros. Lembrando que 2 está empatado na 4ª posição. A gente tem as notícias aí e a gente deu uma prévia, né, da notícia do Vojvoda, da demissão. Foi hoje à tarde essa confirmação, né? Então essa é a notícia aí, né? 310 jogos do Vojvoda no comando Fortaleza, 145 vitórias. Bastante, caramba. Hein? Bastante. Hein? Bons números até. 3 campeonatos cearenses ele conquistou, hein? E 2 Copas do Nordeste, né? Títulos importantes. Só não pode perder clássico, né? Estranho isso. Esse é o mal dos clubes brasileiros. Não pode perder clássicos. Verdade. Temos uma notícia bombástica aí, né? Uma revelação, um desabafo bombástico com relação ao Flamengo, né? Rapaz. O Felipe Luiz aí, ele abriu o verbo sobre o Pedro. Depois eu queria saber a opinião de vocês, porque essa entrevista, ela vem trazendo muitas opiniões a favor do Felipe Luiz e contrárias ao Felipe Luiz. Eu vou logo deixar minha opinião. Eu sou a favor do Felipe Luiz. Apesar de eu ser um cara muito fã do Pedro. Sou muito fã do futebol do Pedro. Eu acho que ele joga muita bola. Se tiver bem, é um jogador essencial pro Flamengo. Só que, cara, quando um jogador se recusa a treinar, vou ficar fora de uma atividade, mas volto na próxima. Mesmo assim, ele alegou que a perna estava pesada, pediu para sair do treino. Já teve outras polêmicas dele se recusar a jogar naquela... Não que eu defenda, longe de mim, quando ele levou um soco do auxiliar do argentino, que eu me esqueci o nome dele, se vocês puderem me relembrar. Não me lembro também. O treinador do Flamengo,
Do Sampaoli, sim. Aham. Ele se recusou a aquecer. Ou seja, eu acho que isso é um desrespeito. Um cara que recebe milhões, eu acho que é um desrespeito com os atletas, que os atletas ficaram muito, muito chateados com essa atitude dele. Com o treinador também, né? Com o treinador, exatamente. E é um cara que acelerou a volta da lesão. A lesão do LCA é uma lesão muito séria. O cara não consegue voltar 100%. Eu acho que ele deveria entender isso. E eu achei que o Felipe Luiz foi bem feliz. Talvez possa ter usado algum adjetivo ali, algumas palavras pesadas, mas ele foi correto. Ele defende o clube, ele defende o grupo de jogadores. Se ele não falar nada, como é que o treinador ia ficar perante o grupo de jogadores? Sendo que ele passa a mão na cabeça de outro. Não, exatamente. Ele é a autoridade, né? Exato. Ele precisa falar, ele precisa comandar o time e ele precisa ver o que tá errado. Talvez se ele não falasse, a imprensa ia pegar muito mais no pé dele, no pé do time. Exato. Os jogadores, agora, né? Isa? E os jogadores não iam querer ia ficar mal no grupo de jogadores. Sim. É porque tava havendo a cobrança, né? Por que o Pedro não joga? Por que o Pedro não joga? Enfim, né? Sim. O pessoal tava cobrando, a torcida cobrando, a imprensa cobrando. Então era necessário dar uma resposta. Isso. E ele disse na entrevista coletiva que nessa última semana o Pedro, porque hoje em dia ninguém esconde mais nada, né? Os caras jogam com GPS, tem frequencímetro, tem muitas coisas que tem a base de dados. E ele disse que o Pedro estava atrás em todos os quesitos. Em GPS, em corrida, ele era o que menos corria. A quilometragem. Ou seja, ele estava dando migué. Aí complica, né? Para um jogador tão bom que promissor, ganha tanto dinheiro, né? Fazer algo do tipo é... E será que ele está fechando as portas de uma ida para a Europa com essa atitude aí? Se não se recuperar. Não sei, pra Europa é muito difícil de voltar. Pra Europa acho que ele não iria. Já foi na Europa, já voltou, é muito difícil de voltar. Felipe Luiz disse que ele não precisa, as palavras de Felipe Luiz, ele não precisa falar comigo, ele não precisa me abraçar, dar tapinha nas minhas costas, ele precisa jogar. Eu quero que ele jogue pelo clube. Se ele estiver bem, ele vai jogar. Eu vou colocar ele pra jogar e ele vai ser titular. Só depende dele. Muito bem. Que treinador. É isso. O jogador, que treinador. É o jogador. Eu gosto muito do Felipe Luiz. Muito. Esse treinador é bom. É alguém que foi jogador, né? Alguém que sabe. Falando como quem teve lá dentro, né? Esse é um treinador. Exatamente. Isa, não só de notícias ruins vive o Grêmio. Né, amigos? Então, uma isso, temos 10 minutos, vamos lá. Que nos deixou muito aliviados, né? Resumindo não rapidinho, ri, seus colorados. Resumindo rapidamente, né? Não, só aqui temos 8 minutos. Não deixar passar. Na última sexta-feira, dia 11 de julho, o Marcelo Marques, empresário do ramo alimentício, ele é dono, né, da fábrica Marquespan, uma das principais aqui do Rio Grande do Sul. Ele adquiriu, com um valor total de 130 milhões, a compra da gestão da Arena do Grêmio. E dos créditos da Revi. Créditos da Revi, exatamente. Que tinha 2/3 lá. De uma dívida, né? Na construção do estádio. E aí ele adquiriu isso, adquiriu os créditos e a compra da gestão como uma forma de doação ao clube. Ele disse que vai doar, vamos é algo ver. Interessante. Isso é algo interessante. Eu acho que é muito grandioso o que ele fez, né, Jardel? Porque é muita grana, né? Muita dúvida. E um clube que precisa, para se reerguer no futebol, fazer novas contratações, colocar as contas no lugar. Muito importante. É algo extraordinário pro time do Grêmio. Muito bom. Fiquei muito feliz. São poucos, né, os que têm coragem de fazer isso pelo clube. Que gostam. Nossa. Que e assim... Papai Noel fora de época aí. Boa. Tem eleição no Grêmio em novembro, se eu não me engano. Outubro ou novembro. E isso muda completamente o cenário, na minha opinião, né? Os comentários que vai ser por aclamação, né? Que ele vai ser o... Não, eu acho que não tem nem como não ser, né? Não precisa nem eleger, né? Não. Seria loucura os caras não eleger o cara. Seria. Não tem como, ridículo. Tanto é que o Paulo Calef, um dos pré-candidatos, já abriu mão retirou. Mas não tem, é o que eu tô falando, não tem como concorrer com um cara desse. Imagina. Pois é. Gente, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira feminina, que ao contrário da masculina, muita gente não tá percebendo, não tá acompanhando, mas a seleção feminina, ultimamente, ela vem dando muita alegria a nós brasileiros. Vale a pena acompanhar, gente. Vale a pena acompanhar, mesmo que você não goste, tal, mas ela vem... O trabalho do ex-corintiano ali, o treinador da seleção brasileira, é muito... Arthur já Elias. era excelente no Corinthians. Ele vem fazendo um trabalho louvável na seleção feminina. Ele trouxe o respeito que o Brasil ainda não teve
mesmo quando tinha Marta no seu auge, né? E tá muito bem. Exato. Agora o Brasil, a seleção feminina tem um técnico de verdade, né? Que conhece do futebol feminino, que sabe, já trabalhou com muitas jogadoras daqui do Brasil, então agora o Brasil tá finalmente entrando nos eixos. O Brasil ganhou 2-0, né? Na Copa América contra 2-0 contra a Venezuela. E a Copa do Venezuela. Mundo feminina vai ser no Brasil. Coisa linda, hein? Coisa linda. Não tenho nem dúvida que vai lotar. Com certeza. Temos uma notícia também do Liverpool, né? Após o acidente trágico ali para nós falarmos também, né? Que fez Exatamente. Foi um amistoso, né? de pré-temporada. Isso aí. Contra o Preston North End, um time da terceira divisão inglesa, né? O placar terminou em 3-1 pro Liverpool. E a gente teve uma série de homenagens ao Diogo Jota, né? 1 minuto de silêncio, coroa de flores. Foram homenagens muito bonitas, faixas em homenagem a ele. A torcida do Liverpool cantando a música, né? Que era cantada pro Jota. Os jogadores comemorando, né? O Darwin Núñez e o Gakpo, que foram autores de dois gols, né? dos gols, exatamente, de 2 dos 3 gols, fizeram a comemoração do Jota, que era característica dele, né? Comemorar como se estivesse jogando videogame. Muito legal. O tempo voa, né? Mas muito rapidinho, o Grêmio informou que chegou a um acordo com o Peñarol, né? Para liberação do Matias Arezzo, vai com Deus. Temos Já uma vai tarde. Próxima notícia e o do Palmeiras também. O Palmeiras que oficializou, né, a contratação do Ramon Sousa. A gente comenta no próximo programa, mas muito dinheiro para um jogador mediano. Muito dinheiro. Muito mediano. Vasco anuncia a contratação de Thiago Mendes. Thiago Mendes, muito pretendido pelo São Paulo. Isso aí, né? Então tá, né? Vamos passar aqui os jogos da próxima rodada rapidinho. Vamos fazer as posições? Eu acho que não vai dar tempo. Não vai? Vou só anunciar aqui, né, os próximos jogos da rodada. Fechou. Da 14ª rodada, que tem jogos adiados, tá? Entre Atlético Mineiro e Sport Recife tá adiado. Bahia Internacional tá adiado. E Juventude e Vasco também. Exatamente. Aí na quarta-feira, às 19 horas, nós temos Palmeiras e Mirassol. Às 19h30, nós temos Ceará e Corinthians. Às 20 horas, nós vamos ter Santos e Flamengo. Às 21h30, nós vamos ter Botafogo e Vitória. Santos e Flamengo vai ser às 20 horas, só para 20 horas? 20 horas, isso. Aí às 21h30, o Botafogo e Vitória. Também o Bragantino e São Paulo. E na quinta, às 19h30, Fluminense e Cruzeiro. E é isso. E muito rapidinho, Leandro, temos jogos da Sul-Americana que começa na terça, daí tem quarta jogo também e quinta. Terça, quarta e quinta, então tem o jogo da Sul-Americana aí, da repescagem, né? 4 clubes brasileiros jogando fora de casa. Grêmio quarta-feira contra o Aliança Lima. Exatamente, isso aí. Vasco e Del Valle, né? Bom, gente. Isso aí, terça-feira. Eu já vou dando tchau pra vocês e prometemos voltar na segunda-feira. Beijo no coração de todos e até segunda. Um abraço a todos que ouviram o Sentido da Bola. É isso aí, vamos que vamos. Beijo, gente, até semana que vem. Um abraço, boa noite, Leandro, boa noite, turma. Semana que vem tem mais. Estaremos aqui com o Sentido da Bola. Boa noite. Muito bem, assim nós finalizamos então o Sentido da Bola desta segunda-feira, prometendo voltar na próxima semana, tá bom? Próxima segunda-feira, às 21h estaremos juntos e, é claro, nas plataformas digitais. Procura a gente lá no Deezer, no Spotify, na Amazon Music e também no YouTube, tá bom? E não esquece, acesse o nosso site www.sentidodabola.com.br e também acompanhe o Sentido da Bola nas redes sociais. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.
chegamos ao apito final deste grande jogo de ideias e emoções. Mas no sentido da bola, a bola nunca para. Voltaremos no próximo programa com mais análises, debates e, claro, as emoções que só o futebol proporciona. Até lá, e que a paixão pela bola continue em jogo.